Olá, a semana foi marcada por extensas votações no plenário da Câmara. Teve a aprovação da chamada mini-reforma eleitoral, com mudanças previstas já para o ano que vem. Mas teve também o projeto que prevê compensação aos estados que perderam recursos no ano passado com a redução do ICMS sobre combustíveis. E a regulamentação das chamadas BETs, aquelas empresas de apostas virtuais. Também foi aprovado o projeto que acaba com a perda da nacionalidade automática dos brasileiros que se naturalizarem em outros países. Vamos começar com as mudanças nas regras das eleições. A chamada mini-reforma eleitoral, na verdade, está prevista em dois projetos diferentes. O primeiro deles, entre outras medidas, altera a regra para a distribuição de vagas que sobrarem depois da ocupação das cadeiras na Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. Isso acontece porque essas eleições são proporcionais e não são contabilizados só os votos nos candidatos. Os partidos que receberem mais votos ficam com mais vagas. A proposta aumenta a exigência de votos nos partidos, para que esses tenham direito às vagas que sobrarem depois da primeira rodada de distribuição, o que foi classificado por muitos deputados e deputadas como ameaça às pequenas legendas e à representatividade de minorias no Legislativo. A maioria do plenário, porém, considerou que isso reforça os partidos. Mas o projeto provocou muita discussão também por outras medidas. Ele obriga, por exemplo, o transporte público gratuito no dia das eleições. Além disso, legaliza a doação eleitoral por Pix, simplifica a prestação de contas dos candidatos e estabelece que o fundo partidário e o fundo de financiamento de campanha não podem ser penhorados nem bloqueados pela Justiça. Não é só isso não, também trata da cota de 30% para candidaturas de mulheres. A proposta mantém a exigência e considera o uso de candidatas laranja um abuso de poder, o que não está na lei hoje. Teve muito debate. Nós vemos nos detalhes desses projetos uma malversação da ideia das sobras que cristaliza o domínio dos grandes partidos, um afrouxamento das regras que podem punir compra de votos e desvio de recursos ilícitos para as campanhas. O que essa mini-reforma tenta fazer é burlar regras e fazer com que tudo fique na impunidade. Então, a partir de agora, nada que aconteça vai poder impedir dinheiro de ser repassado, seja de fundo eleitoral, seja de fundo partidário. Ela tenta, na verdade, fazer com que prestação de conta fique muito mais suave, muito mais tranquila. Tivemos a oportunidade de dialogar com todas as instituições, recebemos sugestões das mais diversas, independente de partido, independente de posicionamento. O grande entendimento dessa mini-reforma é que ela vai simplificar o processo eleitoral, que ela vai trazer melhorias e que vai trazer, com esse entendimento, grandes avanços. O outro projeto da mini-reforma eleitoral altera prazos na lei da ficha limpa relativos a períodos de inelegibilidade para políticos cassados ou condenados. O prazo da punição de 8 anos sem poder se candidatar agora passa a ser contado a partir da cassação ou condenação, e não mais a partir do fim do mandato. Esse é um assunto que trata de modernizar o sistema eleitoral brasileiro, corrigindo e fazendo pequenos ajustes. A democracia, senhor presidente, ela se solidifica com pequenos passos. E é isso que nós estamos fazendo no dia de hoje, tampando omissões legislativas, retirando interpretações dúbias da Justiça Eleitoral, com uma visão de quem participa do processo eleitoral. Para valerem nas eleições municipais do ano que vem, os projetos têm que ser aprovados pelo Congresso e sancionados até o início de outubro. Então já foram enviados para o Senado. Também foi enviado para o Senado projeto que estabelece uma compensação de 27 bilhões de reais do governo federal para os estados como maneira de cobrir os prejuízos causados pela redução do ICMS sobre combustíveis, que vigorou de junho a dezembro de 2022. A proposta foi apresentada pelo governo a partir de um acordo feito com estados que recorreram ao Supremo Tribunal Federal contra as perdas decorrentes desse projeto, aprovado em 2022. Na época, a alíquota máxima de ICMS sobre os combustíveis, energia elétrica, gás natural, comunicações e o transporte coletivo caiu de uma média de 30% para 18%. Só que o ICMS é uma das fontes de financiamento da saúde, da educação e dos municípios. Além de cumprir tudo que está no acordo, nós conseguimos melhorar ele. Nós conseguimos ampliar a compensação, ampliar os benefícios, não só aos estados, que foram muito prejudicados, em relação às perdas de ICMS de uma medida eleitoreira feita nas vésperas da eleição do ano passado, ou seja,
fizeram festa com o chapéu alheio. Todo mundo conhece ou pelo menos já ouviu falar naquela modalidade de apostas que no Brasil ganhou o nome de bet, que significa justamente aposta em inglês. Essas apostas podem ser feitas pela internet, geralmente sobre eventos esportivos, pois esse mercado ainda não tem uma regulamentação no Brasil e essas empresas, apesar de atraírem milhares de apostadores, sequer pagam impostos. Pois um projeto aprovado essa semana regulamenta essa atividade, a partir de texto de uma medida provisória publicada em julho pelo governo. A proposta estabelece os critérios para as empresas que quiserem explorar os jogos, como exigência de pagamento de outorga de R$30 milhões. Além disso, dá ao Ministério da Fazenda a atribuição de autorizar a atividade das empresas. Também define regras de funcionamento, direitos dos apostadores, obrigações e o percentual a ser cobrado de impostos, bem como a maneira como serão distribuídos os recursos. Será assim, as empresas ficarão com 82% do total arrecadado. Os demais 18% serão pagos como tributos, a serem distribuídos para diversas finalidades e órgãos. 2% para a Seguridade Social, 4% para o Ministério do Esporte, 4% para o Ministério do Turismo e o restante para entidades esportivas, para a Embratur, Segurança Pública e Educação. A proposta, que já foi para o Senado, provocou grande debate no plenário. O nosso ministro Fernando Tachad está numa corrida desesperada em angariar mais recursos. E ele está utilizando isso como uma mágica para taxar mais. Porque, além de aumentar os percentuais das alíquotas, enfim, sobre as apostas que já existem, das apostas novas e que irão ser permitidas, também ele quer tributar. A falta de regulamentação desta matéria faz com que o Brasil deixe de arrecadar qualquer valor. Onde já se viu um negócio desse? O cara monta um jogo de azar, que todo mundo sai montando pelo Brasil e está isento de tudo. Não paga um centavo de imposto, não paga um centavo de nada. Essa aqui é a realidade. Aquilo que estava carimbado para a Previdência Social, para financiar programas, aposentadorias e benefícios sociais para o povo brasileiro, vai diretamente para esses lugares, além de valores reduzidos, agora carimbados para os ministérios comandados por Centrão. 2% apenas fica para a Seguridade. Os sites que operam apostas online no país estão hospedados em paraísos, sujeitos a leis e tributações de outros países. O ônus da aposta que nós sabemos, nós já temos. Agora chegou a vez de termos a tributação revertida em favor do povo brasileiro e o Estado brasileiro a obrigação de fiscalizar os jogos no Brasil. O plenário da Câmara também aprovou uma mudança na Constituição que acaba com a perda automática de nacionalidade brasileira quando a pessoa, por alguma razão, adquire a cidadania de outro país. Isso acontece, por exemplo, quando uma pessoa nascida no Brasil precisa de se naturalizar em outro país para ter o direito de trabalhar. Só que hoje, quando isso acontece, a pessoa deixa de ser brasileira oficialmente. A proposta aprovada considera que a perda da nacionalidade brasileira ocorrerá se a pessoa pedir isso formalmente, ou caso alguém nascido no exterior e naturalizado brasileiro seja condenado por fraude no processo de naturalização ou por atentado contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Como já havia sido aprovada pelo Senado, a proposta seguiu para promulgação pelo Congresso Nacional. Essa PEC ela vai corrigir uma situação que eu não diria que foi errada. Hoje nós vivemos num mundo globalizado. A regra é a perda da nacionalidade, salvo duas exceções, quando o país de origem reconhece a nacionalidade originária, no caso dos jus sanguíneos, filhos de portugueses, italianos, por exemplo. São mais de 4 milhões de brasileiros fora do Brasil aguardando por essa correção. E esses foram os principais destaques do plenário da Câmara essa semana. Até a próxima.